cada dia temos visto que novos modelos de vacina estão chegando próximos a serem liberadas para a vacinação da população contra o novo coronavírus. Mas, quando essa vacina for liberada, como fazer para que ela chegue a todo mundo? É sobre os desafios da logística dessa nova vacina contra o coronavírus que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. A maioria das pessoas que tem assistido aos nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve logo no canal para continuarmos trazendo conteúdo de logística para o YouTube. A pandemia do novo coronavírus gerou uma corrida mundial para desenvolver a nova vacina que seria capaz de combatê-lo. Mais de 100 centros de pesquisa estão envolvidos nesses estudos e a gente já tem 48 modelos de vacinas já em testes com humanos. Esses testes são divididos em 3 fases. Na terceira, que é a última fase, a gente já tem 11 modelos de vacina já com testes avançados, algumas bem próximos de finalizar. Um desses modelos já começou até a ser feito um estoque dele no Brasil e um outro modelo já está em conversas avançadas com o centro de pesquisa para ter um laboratório próprio de produção aqui dentro do Brasil. Espera aí, antes de começar, vamos combinar o seguinte. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre obrigatoriedade de vacina, não vou falar sobre de onde que cada uma das vacinas estão vindo, nem sobre qual a eficácia estimada dessas vacinas. Sobre esses assuntos você já encontra diversos outros vídeos no YouTube. Aqui a gente vai falar o seguinte, vamos supor que uma dessas vacinas esteja já aprovada, pode ser a X, a Y ou a Z. Aprovou a vacina, e agora? Para que a vacina chegue na população, para que a gente consiga vacinar as pessoas, quais vão ser os desafios logísticos que vamos enfrentar? É sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. O vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, produção, depois, transporte e armazenagem e depois a gente vai falar sobre vacinação em si, que é a parte de aplicação da vacina. Lembrando que todos esses desafios que a gente vai estar tratando aqui vão ser majorados pela escala mundial. Então, o que a gente estiver passando aqui no Brasil, outros países vão estar passando em graus semelhantes, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, visto que esse é um problema que é um problema global e todos os países precisam de desenvolver seus métodos de vacinação também. Começando com a produção. Para falar sobre produção, o primeiro ponto que a gente começa a falar como um grande desafio é a parte de insumos. A gente não sabe ainda qual vai ser a vacina que vai estar aprovada, com diversas vacinas em estágios avançados de pesquisa, e cada uma tem princípios ativos diferentes, componentes químicos e biológicos que são diferentes entre si. Mas, assim que uma for definida, a produção em larga escala dela vai depender de uma produção em larga escala de seus insumos também. Isso pode gerar uma dificuldade de conseguir esses insumos no mundo como um todo. O que a gente pode levar em consideração, por exemplo? Vai que um dos insumos de produção ele é feito especificamente em um local apenas, de um país apenas. Esse país ele vai ter uma vantagem competitiva e ele pode controlar tanto a capacidade de produção como também quem é que vai receber esse material, o que pode gerar uma corrida global para esse tipo de material. Um outro ponto é que os insumos usados para esses modelos de vacina, eles podem ser necessários também em outros tipos de vacina. Nesse caso, a gente pode ter concorrência da vacina contra o coronavírus com outras vacinas, outros tipos de medicamentos que a gente já produz no nosso dia a dia, concorrendo por uma mesma matéria-prima. Com isso, o excesso de demanda vai fazer com que o produto encareça para os dois lados, o que acaba sendo ruim tanto para os medicamentos que a gente já faz hoje, quanto para a nova vacina. Um outro fator importante ainda na parte de produção é a questão das embalagens. As vacinas elas utilizam diversos produtos para embalagem, que é no caso vidro, borracha, látex. Já por causa da própria pandemia, temos enfrentado uma crise global de matérias-primas. Já temos dificuldade em conseguir esses tipos de materiais para as produções de coisas do nosso dia a dia. Da mesma forma que os insumos, tudo que a gente tiver essa dificuldade de conseguir, a gente vai fazer pressão por preços e a tendência é que as coisas acabem ficando mais caras. Muitos laboratórios já vêm aumentando a sua capacidade produtiva pensando nesse modelo de vacina. É certo que, quando definirem quais serão as vacinas possíveis de serem fabricadas e aplicadas na população, ajustes vão ser feitos. E esse ajuste não é automático. Pode ser que a gente demore um pouco para conseguir ajustar e realmente aumentar a capacidade de produção. Uma curiosidade é que atualmente
A produção mundial de vacinas para todos os tipos de doenças que temos existentes gira em torno de 5 bilhões de doses. Considerando o coronavírus, que é uma ameaça global, que a gente teria que vacinar grande parte da população mundial, é certo que a gente precisaria de dobrar essa capacidade produtiva de vacinas no mundo como um todo em um espaço muito curto de tempo. Esse é um desafio muito grande que os laboratórios já vêm tentando adiantar, como eu falei anteriormente. Vamos falar agora um pouco sobre transporte e armazenagem. É certo que, dependendo de como for fabricado, quais são os componentes ativos e princípios de cada modelo de vacina, vão ser exigidos modos diferentes de manuseio, transporte e armazenagem. Então a gente precisa de entender realmente qual que é a vacina que vai ser aprovada. Dentre os modelos de vacina que estão na terceira fase de pesquisa, por exemplo, um deles chega a um extremo de ter que ser armazenado a menos 70 graus Celsius. Hoje no Brasil nós nem temos supercongeladores tão eficientes que possam fazer com que essa vacina fique armazenada nessas condições. Normalmente, nas chamadas instâncias locais, que são os postos de saúde ou postos de vacinação, nós temos refrigeradores comuns que armazenam as vacinas entre 2 e 8 graus Celsius. O ideal é que a gente conseguisse uma vacina que conseguisse ficar muito mais tempo nessas condições de temperatura, que facilitaria o processo para o Brasil. Essa vacina de menos 70 graus, ela só conseguiria ficar 5 dias dentro desse refrigerador. Mais do que 5 dias, ela já perde toda a sua eficácia e já teria que ser descartada. Só para efeito de comparação, uma vacina que é muito comum aqui no Brasil, que é a de febre amarela, por exemplo, ela é armazenada a menos 20 graus. Mas quando levamos para as instâncias finais de vacinação, que são os postos de saúde, como eu disse, ela pode ser armazenada em torno de 30 dias sem precisar de ser descartada. O Brasil é um país de dimensões continentais, como sabemos. Para facilitar a distribuição dessa vacina, vão ser necessários centros regionais, onde grandes quantidades da vacina vão precisar ser armazenados. Para a gente levar a vacina para essas regiões, vamos precisar de containers refrigerados, caminhões baú refrigerados, que mantenham a temperatura dessas vacinas. Um dos elementos que podem ser utilizados para ajudar na manutenção da temperatura é o uso de gelo seco. Para quem já trabalha com gelo seco hoje em dia, já está sabendo como está difícil de encontrar no mercado. O preço já tem subido devido à escassez, da mesma forma que outros insumos, como eu tenho falado. Problemas que podem gerar aumento de custos de transporte e de armazenagem do produto. Desses centros regionais, vamos precisar de fazer várias viagens em caminhões menores para as instâncias locais. Por quê? Nesses locais, como a gente tem refrigeradores, eles não vão poder armazenar grandes quantidades da vacina. Vão ter que receber lotes pequenos que vão ser logo administrados para a população de forma a otimizar esse transporte. Então, é possível que alguns lugares tenham que receber carros todos os dias com novos lotes da vacina. Nesses locais, chamados de instâncias locais, a gente não vai ter nem espaço e nem mesmo condições de armazenar com temperaturas tão baixas. Como eu disse, normalmente são refrigeradores comuns que a gente tem nesses postos. Um detalhe importante é: a maioria das vacinas que estão em teste nessas últimas fases, elas demandam 2 doses para serem aplicadas. Com isso, vamos precisar de duplicar todo esse esforço. Então, para cada pessoa que vai ser vacinada, eu preciso de fazer 2 viagens com o caminhão, porque a vacina ela não é aplicada 2 doses logo de uma vez, ela é aplicada 1 dose, aí depois de um tempo, que vai variar de acordo com cada vacina, a pessoa vai ter que voltar lá para receber a 2ª dose, que aí a gente duplica, a gente tem toda a necessidade de armazenagem, movimentação e armazenagem no local final novamente. A terceira parte do vídeo, a gente vai falar sobre a vacinação, ou a aplicação mesmo da vacina na população. Essa é uma fase que a gente já no começo, quando a gente pensa na aplicação, o que a gente pensa? Seringa, agulha. Esse já é um produto que está em falta. A gente já tem visto movimentação de alguns dos governos aqui dos estados brasileiros de tentar se antecipar e comprar modelos de seringas, modelos de agulhas, mas tem um detalhe que é importante, a gente não sabe ainda qual vai ser a vacina aplicada. Então, qual seria a dosagem? Ou seja, quantos ml de cada vacina vai ter? Para cada tipo de vacina, existem seringas diferentes. Então, como definir qual a seringa, qual tipo de agulha a gente vai comprar se a gente não sabe qual vacina vai aplicar? Quando definir, é a vacina tal, preciso de tal agulha, vai ser uma corrida mundial. E é falado já pelos fabricantes que não se tem uma capacidade de produção e nem uma elasticidade para aumento de capacidade de uma forma tão rápida que possa atender um aumento de demanda global
em 2, 3 meses. Esse aumento de capacidade produtiva, ele acontece gradativamente ao longo do tempo. Quando a gente começa a falar sobre vacinar todo mundo e tudo, a gente tem que pensar o seguinte: como que a gente consegue vacinar todas as pessoas ou todos aqueles que quiserem ser vacinados? Quando a gente começa a fazer cálculo, a gente entende um pouco da dificuldade. Por exemplo, se a gente conseguir vacinar 1.000 pessoas por dia, considerando uma cidade como Belo Horizonte, se for vacinar 1 milhão de pessoas, com 1.000 pessoas por dia, a gente vai demandar 1.000 dias de vacinação ininterruptos. São quase 3 anos direto de vacinação. O desafio é aumentar locais de vacinação para não gerarem aglomerações e, consequentemente, ao invés de ser um ponto de imunização, vai passar a ser um ponto de contágio e proliferação do vírus. Portanto, precisamos de espalhar, ter muitos postos de saúde, consequentemente, muito mais aplicadores do que temos hoje disponível. Vamos ter que treinar novos aplicadores, vamos ter que disponibilizar pessoas para conseguir atingir isso. Com esse desafio, a gente tem o detalhe que é como vai ser o cronograma de aplicação. Por incrível que pareça, essa definição de cronograma, de acordo com as capacidades de cada local, com as características de qual vai ser a ordem de prioridade todo, também é um problema logístico. Recentemente eu gravei um vídeo aí com 8 motivos para a gente trabalhar no setor de logística. Eu vou colocar aqui ou aqui no card para você acompanhar. Esse, por exemplo, é mais um desafio do profissional de logística, que é fazer o cronograma de vacinação, de acordo com as capacidades, de acordo com os locais de atendimento possível, de acordo com as ordens de prioridade que vão ser definidas, as regras de vacinação. O coronavírus tem trazido desafios impressionantes para a cadeia de suprimentos global, como nunca foi visto antes. Isso, de certa forma, tem trazido à tona o quão nós, como líderes de logística, somos importantes e da mesma forma como nós estamos preparados para sermos resilientes e nos adaptar com as mudanças o mais brevemente possível. Para finalizar, é uma alegria a gente saber que temos tantas vacinas já em estágio avançado. A gente está começando a conseguir ver a luz no fim do túnel. De qualquer forma, por todos esses desafios que eu falei ao longo desse vídeo, é possível que a gente ainda demore a ter o que é considerado a imunidade de rebanho. Por isso, é importante nós mantermos os nossos cuidados pessoais para evitar a propagação do vírus. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Tem mais algum desafio de logística que vocês gostariam de acrescentar? Um grande abraço e até o próximo vídeo.